Bem, a importância da Praia da Marreta é essencialmente no jazigo de corais, no Recife do Jurássico Médio, que há por aqui. Os corais, aqui estou sentado em cima de um calcário que se formou de corais há cerca de 160 ou 170 milhões de anos, em Jurássico Médio. Mas não é só, também todo o enquadramento tem a ver com este Recife. Podemos ver aqui os sedimentos que taparam este Recife, que praticamente sufocaram este Recife. Podemos ver falhas nestes sedimentos, podemos ver estruturas de vestígios nestes sedimentos. Além disso, quando olhamos lá para o fundo, podemos ver uma discordância angular entre o Jurássico Médio e Superior. Portanto, é um local que tem uma riqueza geológica que é rara. Bem, uma discordância temos quando as camadas não ficam bem empilhadas uma em cima da outra. Uma discordância chamamos quando as camadas têm um ângulo entre si. Quando uns camadas foram depositados, depois parou a deposição, havia algum acidente tectônico que os inclinou, uma erosão que criou um plano e os seguintes sedimentos depositaram-se num ângulo em cima dos anteriores. E podemos ver ali onde passa da cor branca para a cor amarela. As marcas de animais são também cravadas aqui nas pedras. Temos aqui um bloco que tem vestígios de vermes que andaram aqui a cavar no sedimento, e temos aqui uma pista de organismos muito estranhos chamados zoofíticos, que é uma estrutura tridimensional que vai para a altura. Portanto, ainda não se sabe muito bem que organismo a criou. Portanto, essas são as principais marcas que organismos aqui deixaram. E podemos ver aqui mesmo nos blocos aqui caídos da falésia. Os corais indicam que o mar Jurássico, do Jurássico Médio, tinha uma temperatura elevada, que se formou no mar tropical. Só que depois havia alguma alteração climática, outros tipos de sedimentação. O crescimento do Recife terminou e o sedimento foi sucessivamente sufocado, digamos, por areia e calcário, que já não tem corais, mas tem aquelas marcas de outros animais. Só que são tantas marcas que quer dizer que este sedimento foi muito bem oxigenado, havia oxigênio em grande quantidade, que permitiu a presença de muitos organismos a cavar dentro do sedimento. Pois, também há, na parte mais superior do corte, aqui da Praia da Marreta, podemos encontrar amonitas. E é uma fauna também bastante rica. Os amonitas encontramos ali nas margas que constituem a falésia até o limite, até esta discordância de que falei. Nas margas são muito pequeninos, piritizados. Não é? Portanto, uma forma de conservação deles. Só que nos últimos anos não encontrei nenhum. Há 20, 30 anos atrás encontrei-os, agora nos últimos 3, 4 anos, nada. Talvez não são assim tão bem conservados, são muito pequenitos, têm diâmetro normalmente de 1 centímetro. Para coleção talvez, mas para venda ali não vejo nenhum valor econômico. Há uma acumulação que está mesmo à beira, que está dentro desta discordância, porque ali há uma lacuna na sedimentação. Durante muito tempo não foi sedimentado nada e ali acumularam-se as cascas de amonitos mortos. Agora, quanto aos amonitos pequenos, pode ser também por razões ambientais, que não cresceram muito mais. Havia lá condições adversas, talvez falta de oxigênio na água, talvez coincidiu com a fase de rifting, que havia mais casas vulcânicas na água, mas ali já não sei muito bem. Eu estou aqui sentado em cima deste recife de corais de que falamos já há pouco. Este recife também tem uma própria história. Em termos científicos, trata-se de um bioherma. Um bioherma é uma estrutura que se levanta em cima do nível do fundo do mar. Normalmente é bastante plano, agora um bioherma é algo que se levanta em cima, é um recife. Não é? Agora, este recife não foi simplesmente tapado por outros sedimentos. Esse recife
há indícios fortes que durante algum tempo ficou exposto ao ar, que por levantamentos tectônicos, o abaixamento do nível do oceano, chegou à superfície, acima do nível do mar e ficou a céu aberto. Isso mostra-me aqui algumas estruturas de calcificação, que normalmente só acontece quando está exposto ao calcário, quando está exposto ao ar. E essas fendas que se formaram por dissolução do calcário, posteriormente foram enchidos novamente por sedimento, mas este sedimento é novamente marinho. Portanto, entre a fase de ser tapado por calcarianitos e areias e a fase de terminar de sedimentação, terminar de formação do Recife, havia uma fase em que ficou exposto ao ar. Mais tarde foi novamente afundado e foi tapado pelos calcarianitos que vemos aqui. Como é que este sítio está classificado atualmente? Como geossítio. Isto é uma proteção legal que tem, portanto, quem danifica fica sujeito à multa, que pode ser pesada. Portanto, é uma espécie de proteção da natureza. É uma classificação por geossítio. Também, este corte, este perfil geológico, é um dos mais, se não for o mais completo do Jurássico Médio que temos no Algarve. Não é? Ali a Praia da Bordeira, é uma das mais belas praias do Algarve que conheço. Paisagem. Do Pontal temos uma vista longa até a Cabo São Vicente, a sul, para norte também, para como é que se chama? A praia ao pé de Algesur, Arifana, sim. Depois podemos ver também os depósitos de novo do início desta parte, desta bacia. Estão ali os crestes silvos. Também há ali uma antiga povoação árabe em ruínas, em cima de um porto de pesca. Portanto, é também uma área bastante interessante em termos paisagísticos. Bem, Carapateira é um pequeno afloramento de camadas mesozoicas, triássicas e jurássicas, que fica entre Algarve e a Bacia Lusitana, que mostra que havia ali uma ligação marinha entre as duas bacias. Para já, essa importância paleogeográfica, que mostra que, nos tempos jurássicos, o bloco ibérico foi uma ilha, ou pelo menos aqui na parte ocidental e sul, foi circundado pelo mar. E Carapateira é um dos testemunhas disso. Depois, em Carapateira, na parte do Jurássico Superior, temos uma fauna de corais que, do ponto de vista de riqueza, é espetacular. Eu não conheço nenhuma outra fauna de corais tão rica como é em Carapateira. Não é? Ali podemos praticamente ter no chão, assim, em vários metros quadrados, ficam ali os corais espalhados no chão, simplesmente para ser levantados. E isso torna este sítio muito vulnerável. Talvez não tenha valor econômico, mas valor de colecionador já pode ter. E já guiei lá várias visitas de estudo. Mas tem um valor pedagógico. Pois, mas depois quando vi que pessoas começaram a fazer coleta de fósseis, perguntei porquê. É para a escola, mas decidi já não ir lá. Não podemos lá tirar tudo. Não é? É um património que tem que ser preservado. É melhor não tornar isso muito conhecido. Eu acho que o Progeo é classificado. Na Progeo penso que está classificado. Mas todo o afloramento de Carapateira. Não só o sítio dos corais. Para a maioria das pessoas, eu estou na Praia da Mareta, em cima de uma pedra. Uma certa parte dessas pessoas é capaz de reconhecer que essa pedra é, na realidade, uma rocha calcária. Já menos pessoas são capazes de reconhecer que esta rocha calcária se formou num ambiente marinho. E menos ainda será capaz de interpretar que esse ambiente marinho foi sujeito a condições tais que permitiram o desenvolvimento de corais. Portanto, na prática, eu estou em cima do que foi um antigo recife, um bioer, uma estrutura bioedificada por corais, em ambiente de mar tropical, águas quentes,
que se desenvolveu precisamente nesta região durante o Jurássico Médio, naquilo que nós conhecemos o andar alniano. Nessa altura, aqui neste setor algarvio, nós estávamos, se as águas atualmente já são tão agradáveis e já têm uma temperatura significativa, tão apreciada por quem nos visita o Algarve, pois no Jurássico Médio elas eram mesmo tropicais e permitiram o desenvolvimento de organismos como estes corais. Portanto, toda esta estrutura onde eu estou sentado é que se chama um bioer, uma estrutura bioedificada, se quisermos, um recife, um antigo recife de corais. Este recife de corais foi progressivamente tapado, fossilizado por uma sequência de outras unidades, de outras rochas, que têm um outro cortejo fóssil de ambiente marinho que cada vez mais aumentou a profundidade. Deixámos as pequenas profundidades dos ambientes recifais tropicais para passarmos a ter um ambiente marinho de grande profundidade, como é testemunhado pela presença de icnofósseis como os zoóficos, e à medida que caminhamos para o topo da sequência, vamos tendo outros fósseis, neste caso somatofósseis de amonites, que atestam precisamente o ambiente de maior profundidade à medida que se vai desenvolvendo desde este local da Praia da Mareta até à Ponta da Atalaia. Aqui na Praia da Mareta, no topo do Jurássico Médio, no Caloviano, temos aqui por detrás as suas margas e calcários margosos amarelados, muito típicas. Consegue-se encontrar com alguma frequência um conteúdo fóssil muito rico, quer em amonites, quer em belemnites. São dois grupos de moluscos cefalópodes que são típicos destes intervalos de tempo, nomeadamente do Jurássico, e que caracterizam um ambiente marinho já de alguma profundidade. Mar aberto, marinho tropical, mas mar aberto, já com alguma profundidade, onde predominam organismos nectónicos, isto é, organismos que nadam ativamente na coluna da água e que, depois de morte, deixam ficar os seus fósseis. No caso das belemnites, são os seus rostros fortemente mineralizados, portanto fossilizam com bastante facilidade. No caso das amonites, neste caso aqui temos estruturas de desenvolvimento, moldes internos, ricos inicialmente em pirite, inicialmente piritizados e agora oxidados, limonitizados, portanto em óxidos e hidróxidos de ferro, que se destacam da matriz margosa pelo seu tom mais avermelhado, acastanhado e, portanto, contrastam fortemente e que são relativamente fáceis de encontrar, neste caso soltos, à medida que a erosão vai desagregando estas margas e estas argilas do Caloviano. Estamos aqui no setor costeiro de Lagos, mais concretamente entre a Ponta da Piedade e a Praia de Donana, uma zona particularmente bonita e que é particularmente interessante para quem visita esta região e é constantemente visitada pelo turista, devido ao caráter rendilhado, ao caráter muito irregular deste litoral, forma constantes promontórios, pequenas baías e inclusive deixa vários leixões, pequenas ilhotas isoladas no setor do mar. Portanto, todo este litoral tem esta particularidade de ser muito trabalhado, muito erudido pelo mar. Aquilo que geralmente as pessoas não sabem é que estas rochas apresentam este rendilhado porque foram intensamente erudidas ao longo de vários milhões de anos. Isto não é um processo só apenas da erosão atual, atualmente continua o processo de erosão, estas rochas continuam a desagregar-se, por isso é que têm alguma perigosidade e por isso é que estes litorais têm vários avisos de queda de blocos, porque eles estão constantemente a ser erodidos e têm ainda a particularidade de apresentar várias cavidades, muitas destas cavidades, que são utilizadas por quem visita muitas vezes para passar de um setor de uma praia para outra. Todo este rendilhado, todas estas cavidades têm milhões de anos de história. Na realidade, estão associadas a um processo que se começou a manifestar
sedimentar depois da formação destas rochas, da dita formação de lagos Portimão, miocénica, muito fossilífera, carbonatada. E é pelo facto de ser carbonatada que apresenta esta irregularidade, já que as rochas carbonatadas, tipicamente, quando aparecem à superfície, quando ocorrem à superfície, elas começam a ser erodidas quimicamente. As águas das chuvas são levemente aciduladas, têm uma ligeira acidez e essa acidulação vai fazendo com que elas vão corroendo o carbonato e vão criando estas cavidades. Cavidades essas, como vos disse, que já ocorrem desde há vários milhões de anos. Portanto, esta formação de Lagos Portimão tem qualquer coisa entre 18 e 15 milhões de anos, à altura em que se estava a dar um fenómeno geológico de grande relevância na Península Ibérica, que era a intensificação da cadeia de montanhas que nós conhecemos como as béticas. As béticas ocorrem em Espanha, no sudoeste espanhol, mas a sua formação, o conjunto de forças que levaram à sua formação, tiveram impacto aqui nesta região. Impacto como? Estas rochas formaram-se num ambiente marinho, de pequena profundidade, subtropical, com características muito propícias ao desenvolvimento de vida de vários organismos, e daí a sua grande riqueza em fósseis, não é? E depois da deposição dessas unidades marinhas, todo este setor foi sujeito a essas forças compressivas em toda a região que atualmente é o Mediterrâneo ocidental. Portanto, todas essas forças que levaram à formação, à gênese da cadeia de montanhas das Béticas, tiveram aqui como impacto soerguer, levantar todas estas rochas e permitir a sua exposição. No momento em que elas ficaram expostas, isto no final do Miocénico Médio, portanto à volta dos 11 milhões de anos, nessa altura elas começaram a ser calcificadas, começaram a ser corroídas e apresentam algumas das características que nós hoje vimos, são heranças dessa alteração que ocorreu, portanto, há uma dezena de milhões de anos. E essa alteração tem-se vindo a intensificar e tem-se vindo a progredir até aos nossos dias e continua nos nossos dias. E é, portanto, o reflexo de uma erosão que já tem décadas de milhões de anos, já tem mais de 10 milhões de anos, é do resultado dessa intensa erosão química, que nós chamamos calcificação, é a calcificação e erosão química destas rochas carbonatadas, é daí que resulta, portanto, resultaram todo este conjunto de depressões, de cavidades, de pináculos, que depois, hoje em dia, estão a ser novamente postos em evidência pela erosão marinha atual, de quando em vez dão origem à queda de um setor da arriba e mostra novas depressões cársicas, novas dolinas, novos algares e constituem depois aquilo que vai dar origem a uma pequena baía, uma nova praia, uma pequena praia fechada. Portanto, todo esse rendilhado é, portanto, uma herança de milhões de anos de erosão e que, em última instância, tem a ver com o fenómeno da formação da cadeia de montanhas bética, daí que nós digamos que esta alteração é consequência da cadeia bética, da orogenia bética. Ora, aquilo que torna este setor litoral particularmente bonito, apelativo ao turista, é também reflexo ou traduz-se em alguma perigosidade. Portanto, é preciso terem atenção à perigosidade deste litoral. Este é um litoral, como disse, as rochas foram intensamente corroídas quimicamente, desenvolveram-se várias cavidades, várias depressões e faz com que esta rocha seja muito propícia a ser facilmente erodida pela erosão marinha e à queda de blocos. Ora, isso traduz-se no facto de que a taxa de erosão costeira neste setor do litoral algarvio é particularmente intensa. E qual é o reflexo disso? O reflexo disso é a presença de vários destes leixões, destes ilhéus que ficaram isolados da arriba, que já foram parte da arriba, portanto, eles marcam a posição da arriba em momentos anteriores e,
por razões de ser blocos mais consolidados, mais cimentados e, portanto, mais resistentes à erosão, ficaram isolados, sendo que a arriba continuou a ser erodida por trás e deixou-os isolados. Quando nós vemos esta grande riqueza em leixões nestes setores do litoral, temos que ter presente que esse litoral está a ter taxas de erosão muito significativas, portanto, está a recuar com bastante intensidade e, portanto, isso quer dizer que temos que ter um cuidado acrescido quando visitamos, quando estamos expostos ao longo dessas arribas, nomeadamente nos setores de praia. Há uma zona de segurança que temos que respeitar e há vários painéis de aviso que nos alertam para o facto destes setores de arribas serem particularmente instáveis. Razões geológicas que estão por detrás, que vão depois se traduzir nesta elevada taxa de erosão e que depois nos deixa, enfim, uma paisagem que acaba por ter a sua beleza natural, uma paisagem repleta destes leixões, destes ilhéus que ficaram para trás, digamos assim, são os últimos bastiões da erosão marinha e mais tarde ou mais cedo irão ser também eles sujeitos a essa mesma erosão e vão ser cortados ao nível do mar atual. Ora, estas características deste litoral rendilhado, cheio de promontórios e pequenas baías, é uma característica que se estende para leste, ao longo de todo o litoral algarvio, até ao setor central, até praticamente à região de Oura, Olhos d'Água. Portanto, toda esta zona de Lagos, Portimão, Alvor, até a Albufeira, as rochas do litoral apresentam esta característica, são rochas desta mesma formação, de Lagos Portimão, formação, portanto, de idade do Miocénico inferior, portanto, 1 a 2 dezenas de milhões de anos, grosso modo, com estas mesmas características que foram sujeitas a estes mesmos processos de erosão. Portanto, toda esta morfologia rendilhada, todo este padrão de baías e promontórios podem-se acompanhar com mais ou menos com as mesmas características e torna, portanto, todo este setor do litoral algarvio com uma mesma semelhança, com semelhanças que, de alguma maneira, atraem e são visitadas e são do interesse de quem visita esta região. Ora, estamos aqui na Ponta da Piedade, a olhar para o oeste, em direção à praia de Porto Mós. O que nós podemos constatar para já é que há aqui dois setores distintos da arriba que se podem ver nesta imagem. Ao fundo vemos uma arriba cortada de modo linearizada, toda muito direita, e aqui, mais próximo de nós, vemos que a arriba apresenta esta característica de uma erosão muito irregular, com promontórios, com pequenas baías, um modo completamente distinto. Ora, isto deve-se ao facto de que a sua natureza geológica é distinta. Lá ao fundo temos a formação de Porto Mós, uma formação de calcários margosos, calcários com argila, alternando com níveis argilosos. Ora, essa natureza, apesar de ter uma componente calcária, as rochas carbonatadas têm pouco desenvolvimento vertical e, como tal, não são particularmente erodidas do ponto de vista químico. Já estas aqui, mais próximo de nós, da formação de Lagos Portimão, de idade miocénica, são rochas em que elas apresentam as mesmas características em termos de natureza ao longo de toda a sua expressão, de toda a arriba. Isso faz com que elas sejam erodidas, sejam atacadas quimicamente de um modo particularmente intenso. Elas são formadas pelo biocalcarnito, bio pela componente fóssil, que é muito abundante nesta formação, carbonatadas, portanto o biocalcarnito, o calcário, indica que tem uma componente carbonatada, que é essa que vai ser atacada por erosão química pela água das chuvas, à medida que ela se vai infiltrando nestas rochas, e tem também uma componente detrítica do biocalcarenito. O arenito é a componente detrítica quartzosa que vai ficando para trás e que vai, em certa medida, alimentando as praias atuais. Portanto, há uma parte da areia atual das praias aqui deste litoral algarvio que resulta diretamente da erosão química, da alteração das rochas que constituem este setor do Miocénico, não o da formação de Porto Mós. Essa não tem componente detrítica, a não ser na componente argilosa, mas essa não fica nas praias, essa é levada para o mar aberto. Portanto, estava aqui
portanto, a dizer que a formação miocénica vai ser particularmente atacada e desenvolve-se, essas cavidades, essa corrosão, vai se desenvolver ao longo de toda a riba. Vai desenvolvendo grandes poços de calcificação, grandes poços de erosão química que vão afetando a riba no seu todo e que depois se traduzem pela erosão atual neste rendilhado, nesta morfologia particularmente variada, particularmente irregular, que tornam, dando-lhe características peculiares e únicas aqui à Ponta da Piedade. Portanto, é um setor do litoral algarvio onde se pode ver bem este contraste entre rochas de idade cretácica e que desenvolvem um perfil linear, com rochas de idade miocénica que desenvolvem um perfil rendilhado de mais irregular face à erosão atual. Estamos aqui na Praia da Luz, uma região, um setor do litoral algarvio, onde as rochas de idade cretácica apresentam uma grande variabilidade de termos litológicos. Desde o setor mais ocidental, onde ocorrem uns arenitos muito homogéneos, que Narinella algarviensis, um fóssil alongado, muito abundante em alguns dos níveis, que corresponde à formação do Burgal. Temos aqui por detrás de mim a formação da Luz, uma unidade já mais argilosa, com alternâncias de níveis esverdeados e arroxeados, típicos de planície de inundação, portanto um ambiente mais continental, de características continentais, e depois, acima, uma unidade que vai progressivamente tornando-se cada vez mais carbonatada, que é a formação de Porto Mós, portanto uma unidade novamente mais marinha. Passamos de um ambiente marinho de pequena profundidade para um ambiente de planície de inundação e depois, gradualmente, esse ambiente vai sendo ocupado por uma tendência cada vez mais marinha, aquilo que nós em geologia chamamos uma transgressão. Ora, essa unidade da formação do Burgal, que é rica em nerinelas, apresenta características de um ambiente com correntes de fundo, correntes oscilantes, que fazem com que estas conchas, estas mineralizações destas conchas de gastrópodes de estrutura interna complexa estejam alinhados, dando, portanto, indicações sobre a natureza das correntes, as paleocorrentes, a que essa formação estava sujeita. Já esta formação de planície de inundação, apresenta lateralmente, portanto, estes setores com cores mais contrastantes seriam as planícies de inundação, quando os braços do delta extravasam todo o vale e depositam argilas e que depois ficam expostas. É um regime climático quente, um regime que oxida mais nos setores do que outros e, portanto, desenvolve estes tons bastante contrastantes de uns esverdeados para uns arroxeados, tipicamente planície de inundação. Lateralmente, essas planícies de inundação davam lugar aos canais dos rios, os canais do sistema deltaico propriamente dito, que temos em alguns destes setores da arriba, os quais comportavam, como acontece hoje em dia, de quando em vez, portanto, eram sujeitos a enxurradas que arrastavam restos vegetais e que nos deixam, portanto, fósseis de natureza vegetal nestas unidades, o que comprova, mais uma vez, a natureza continental delas. Inclusive, e são dados recentes que futuramente irão ser desenvolvidos do ponto de vista científico, para o topo da unidade, há inclusive condições, ou houve condições, para a preservação de pegadas de dinossauros. Ora, estamos a falar, portanto, de um intervalo de tempo, o Cretácico, em que os dinossauros dominavam, como se costuma dizer, eram bastante abundantes nas formações continentais. Não esqueçamos que os dinossauros são um grupo exclusivamente continental e, portanto, quando estamos naquelas zonas de transição do domínio deltaico para o domínio marinho, nas zonas de planície de inundação, nas zonas de raso de maré, são as condições favoráveis à preservação de pegadas de dinossauro e que esta unidade, pelos vistos, recentemente, portanto, irá ser sujeita a trabalhos de investigação muito em breve, vai nos permitir também comprovar que aqui nesta região existiram dinossauros, deixaram as suas marcas, deixaram as suas pegadas, à semelhança de outros setores já identificados aqui no litoral algarvio, para não falar de outros setores no resto de Portugal continental, até o Cabo Mondego.
Para além dos dinossauros no contexto terrestre, nesta altura existiam também répteis aquáticos, répteis marinhos, como por exemplo os mossassauros, que dominavam estes ambientes, mas que a sua ocorrência enquanto fóssil geralmente está associada a ambientes de maior profundidade. Ambientes que, por exemplo, também permitem a fossilização de um tipo de fóssil que é muito frequente no Mesozoico, é frequente nestes intervalos de tempo, que é típico de ambientes marinhos profundos, que são as amonites. Ora, elas aqui não existem precisamente porque as fácias não o permitem, mas noutros contextos, noutros setores, quer de Portugal, quer da Península Ibérica, existem a ocorrência desses outros grupos de répteis marinhos e de amonites com frequência nestas mesmas unidades. O sistema climático do Cretácico era globalmente mais quente que o atual. Portanto, temos várias evidências, não só litológicas, mas também pela fauna e pela flora, que indicam que o paleoclima do Cretácico globalmente estava num contexto que muitas vezes se chama de efeito estufa, de super efeito estufa, em que o planeta no seu todo estava em condições de maior temperatura de um modo geral. Ora, os gastrópodes são um grupo de moluscos que têm esta particularidade de desenvolver uma concha em espiral. Alguns deles desenvolvem a concha de um modo gradual, o crescimento é gradual e vai-se desenvolvendo à medida que o próprio volume do corpo do molusco vai crescendo. E neste caso aqui, portanto, desenvolve uma concha que nós dizemos torriculada, com este grande desenvolvimento espiralado. Ora, estas conchas têm uma particularidade, é que quando atuadas por correntes, elas vão se alinhar em determinado modo, independentemente da posição original, mesmo que elas estejam numa posição a 90 graus de uma corrente, elas vão rolar de modo a ficar sempre nesta posição, ou seja, sempre com o ápex, com a parte inicial de desenvolvimento da concha, apontando contra a corrente. Nesse sentido, a posição do gastrópode indica-nos não só a direção, como também o sentido. Portanto, dá-nos essas duas indicações muito importantes quando estamos a estudar, por exemplo, a existência e as características das paleocorrentes. Ora, aqui por trás de nós temos um setor da arriba da região de Lagos, que é particularmente interessante, bonita, apelativa para o turista que visita esta região algarvia. Ele é constituído por um tipo de rochas de uma determinada idade. Nós enquadramos dentro da idade do planeta, enquadramos dentro do período miocénico, e o miocénico é um intervalo de tempo de cerca de 1 a 2 dezenas de milhões de anos. É isso que estamos a falar. Foi a altura, a idade de formação destas rochas que estão aqui por detrás. Ora, elas foram formadas num ambiente marinho, um ambiente marinho de pequena profundidade, muito rico em diversidade, muito rico em organismos, e nós sabemos isso pela grande riqueza de fósseis que estas unidades do Miocénico possuem. É muito fácil de encontrar nestes blocos, nestas arribas, uma grande quantidade e diversidade de fósseis marinhos, o que nos indica, portanto, que as condições eram marinhas, e a natureza destas rochas, o facto de serem aquilo que nós designamos como biocalcarnitos, ou seja, um tipo de calcário, significa que estas águas marinhas eram relativamente quentes. Portanto, estávamos num regime climático subtropical em que das águas precipitava gradualmente carbonato que ia agregando e cimentando, por um lado, as conchas, a componente fóssil, e, por outro lado, as partículas detríticas que existiam no fundo deste mar. Portanto, a componente mais detrítica, a componente arenosa, semelhante àquela que ainda hoje em dia continuamos a ter aqui nas nossas praias, as areias de quartzo. Ora, esse ambiente marinho, como disse, era particularmente rico em biodiversidade. Era um ambiente com uma grande quantidade de conchas. Portanto, se tivéssemos a oportunidade de visitar esse ambiente marinho, de nadar e observar o fundo desses ambientes marinhos, íamos ver que esse fundo estava atapetado de conchas. Conchas essas que vão variando e que nós podemos constatar de camada para camada há uma certa variação, uma certa alternância, há uma modificação
nas associações, e isso indica-nos que as condições marinhas iam oscilando um pouco mais de temperatura, um bocadito mais de variações na turbidez, na entrada de nutrientes, e nós podemos testemunhar isso precisamente pelas variações que podemos constatar na componente fóssil. Componente fóssil essa muito variada, desde micro-organismos, ou seja, fósseis que só podemos ver quando observamos estas rochas ao microscópio ou às lupas, portanto são fósseis de pequenas dimensões, muito pequenas dimensões, como por exemplo foraminíferos, como por exemplo nanofósseis calcários, que é por acaso a minha especialidade. Nós temos outros grupos de macrofósseis, como por exemplo algas calcárias, portanto uma componente das algas, mas que precipita carbonato no seu esqueleto e, portanto, permite fossilizar. É o caso das estruturas que designamos como rodólitos, que são bastante abundantes em alguns destes níveis. Há grupos menos conhecidos do público em geral, como os briozoários, colónias de organismos muito pequeninos, quase como se fossem miniaturas de organismos ciliados, mas que também produzem esqueleto carbonatado e, como tal, deixam registro fóssil. Outros grupos talvez mais conhecidos, como os moluscos bivalves, como os pectans, as vieiras, como as ostras, os ostraídeos, uma grande variedade de moluscos que nós podemos observar, bivalves e também gastrópodes, torritelas, gastrópodes muito variados, os búzios de uma maneira geral, e temos depois também vários outros grupos já de organismos vertebrados, como é o caso de dentes de tubarão, dentes de peixes ósseos, é relativamente frequente, às vezes pequenas vértebras, com um pouco de sorte, um ou outro espinha, um ou outro estrutura osteológica fossilizada de uma outra espinha. Portanto, tudo isso nós podemos encontrar nestes níveis, como disse, de grande riqueza e de grande diversidade. Outro aspecto interessante, curioso e que geralmente chama a atenção de quem visita estas arribas costeiras é o rendilhado desta arriba. A arriba torna-se muito rendilhada, com uma profusão de cabos e de baías, de galerias, de pequenas cavidades, que torna este litoral particularmente bonito, apelativo, e que às vezes, de resultantes da irregularidade com que a rocha é erodida, é alterada e erodida pela erosão marinha, quer a erosão marinha das ondas, quer a erosão da chuva, a erosão fluvial e escorrência da chuva, muitas vezes geram formas que chamam a atenção de quem os visita pela sua morfologia, que faz lembrar diferentes animais ou diferentes morfologias. Isto é muito típico aqui e é muitas vezes mostrado aqui pelos pescadores locais, que já converteram muitas das suas atividades pescatória em visitas turísticas aqui em torno deste litoral. Ora, porque é que este setor do litoral tem estas irregularidades, é tão rico neste rendilhado de cabos e de promontórios e de baías? Porque na realidade estamos a ver algo que já tem milhões de anos de alteração. Este setor da arriba, esta arriba rendilhada como nós a vemos, o rendilhado não é atual, é um rendilhado que já foi feito durante o próprio Miocénico, ou seja, alguns milhões de anos depois da formação destas arribas, este litoral foi soerguido, ficou exposto, como hoje em dia continua exposto, e nessa altura a erosão, nós chamamos a calcificação, é uma erosão fundamentalmente química, é uma erosão do ataque das chuvas ácidas sobre o carbonato. Esse ataque, essa erosão, essa calcificação já decorre há milhões de anos e formou grandes depressões, formou grandes algares, depressões cárcicas, e é esse rendilhado que hoje em dia está a ser posto de novo em evidência, e é por isso é que este setor do litoral algarvio é particularmente irregular e confere-lhe uma beleza, uma morfologia, uma beleza, uma estética particulares que são geralmente bastante apreciados por quem as visita. O património do Algarve, em particular destes 4 concelhos, é muito rico. E é muito rico porque tem, em primeiro lugar, uma grande diversidade de materiais, principalmente da parte da zoologia, mas também alguns de botânica, e também porque a sua cronologia é muito diversa.
e aquilo que nós sabemos em termos de património arqueológico é que o inventário das espécies animais é muito diverso e começa pelos conhecimentos que nós temos específicos há cerca de 30 mil anos. E o que é que nós temos há 30 mil anos? Temos o aproveitamento dos recursos naturais, quer marítimos ou marinhos, quer terrestres, que vão desde grandes espécies de mamíferos terrestres, nomeadamente o chamado veado europeu, o javali, o cavalo e o auró, que era talvez o animal de maior dimensão. Estas espécies, juntamente com outras mais pequenas, como por exemplo o coelho, foram aproveitadas principalmente para a dieta das populações dos caçadores-recoletores de há 30 mil anos até há cerca de 8, 10 mil anos. Estes recursos naturais eram caçados, eram depois tratados, alguns dos seus elementos ósseos eram utilizados para fazer ferramentas e, com certeza, as peles eram utilizadas na roupagem, na produção e no tratamento de materiais domésticos, nomeadamente para fazer, enfim, as estruturas de habitat, como tendas ou coisa semelhante, e depois a própria carne era consumida de forma diferenciada, já cozinhada, com certeza de forma a ser grelhada, utilizando espécies com certeza locais para dar sabores diversos, que ainda hoje se mantêm através dos tempos. Temos também um conjunto alargado de espécies que são provenientes do mar, da costa, e que foram utilizadas de duas maneiras principais. Uma delas é, essencialmente, a dieta. E nós temos espécies como, por exemplo, a lapa, o mexilhão, em menos número a ameijoa e o berbigão, mas que foram com certeza exploradas, principalmente dependendo das zonas que foram exploradas nesses momentos. Zonas mais rochosas teriam a lapa e o mexilhão, zonas menos rochosas teriam com certeza as outras espécies de fundos arenosos ou vasosos. Algumas dessas espécies foram também utilizadas como adornos. E isso é um elemento importante porque poderia servir essencialmente como identificação social e individual de cada um dos membros do grupo. Essas conchas que tinham com certeza colorações diferentes podiam ser utilizadas de várias maneiras e podiam ser utilizadas, como por exemplo, no cabelo, na roupa, com pulseiras, colares, etc. E isso podia dar, através da organização das cores, dos tamanhos, podia dar, digamos assim, a identificação social de cada um dos grupos. São elementos muito importantes porque estamos a falar de um período que tinha com certeza um elemento demográfico relativamente baixo, do ponto de vista humano, e, portanto, as trocas genéticas e sociais eram fundamentais. E estes eram elementos preponderantes na individualização do significado social de cada um dos grupos. Há cerca de 8 mil anos, talvez, temos, digamos assim, o aparecimento de um novo grupo humano que traz uma economia completamente diferente, que é a domesticação. E, portanto, temos espécies que são muito diferentes e que, em parte, pelo menos no Algarve, nesta zona do extremo oeste, traz uma adição aos produtos que são completamente naturais. E, portanto, estamos a falar de espécies que já são domesticadas, como a cabra, a ovelha e o porco, não é? Que adicionam às espécies selvagens. Naturalmente, com este período, estamos a alterar completamente, digamos assim, a dieta e os recursos naturais que são utilizados. Também neste período é trazido um grupo completamente diferente do ponto de vista alimentar, que são os cereais.
e estes cereais são adicionados às espécies que se utilizariam normalmente e que são, digamos, selvagens, como por exemplo o medronho, que era sem dúvida nenhuma utilizado desde há 30 mil anos. Com o desenvolvimento, digamos assim, desta nova economia, aquilo que se vê é uma progressão lenta na alteração da importância destas espécies selvagens e domésticas para cada vez mais serem domésticas. E a partir de certa altura, aquilo que nós vemos é quase uma produção industrial de determinadas espécies, nomeadamente aquelas que são de origem aquática, como é o caso, por exemplo, da ostra, que durante o período romano foi utilizado em grande quantidade para produzir não só elementos alimentares locais, mas que são depois exportados há 2000 anos para locais bastante longínquos, como é o caso da Península Itálica. E isso são elementos muito importantes que se veem exatamente durante o período romano, já durante o período da Idade do Ferro, nesta zona toda, e que, portanto, alteram a economia e a utilização dos recursos das espécies que existem nesta região e que foram, portanto, um dos elementos preponderantes para que fosse possível a população humana se fixar aqui e alterar a sua vida ao longo dos últimos 30 mil anos. Em termos de curiosidades, digamos assim, aquilo que nós encontramos no período paleolítico, ou seja, entre 30 mil e 10 mil anos, é a presença de duas espécies que, enfim, são menos características e até surpreendentes. Aqui no Algarve temos a presença do leão, há cerca de 25 mil anos, do leão das cavernas, e que é, portanto, sem dúvida nenhuma, uma espécie muito interessante, porque não teria servido para a alimentação, poderia ter servido, com certeza, à sua pele para fazer roupagens, ou, digamos, a importância social de se caçar um leão e de ter os seus ossos à mostra perante o resto da comunidade. O outro elemento que também, ou outra espécie, que nos aparece, ainda que em números muito pequenos, é o rinoceronte. E, portanto, temos aqui, de certa maneira, a presença de espécies de origem africana ou com um passado que permite ver, digamos assim, a migração de determinadas espécies, a evolução e, por fim, a sua extinção neste local, com certeza muito longe do seu local de origem. Estas duas espécies foram encontradas no sítio de Valboia, aqui ao pé, e enquanto que o leão terá cerca de 25 mil anos, o rinoceronte terá talvez cerca de 28 a 30 mil anos.